Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira e você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos a honra de receber a convidada, a doutora Fernanda Kobayashi. Se você quer saber um pouco mais sobre frutas, verduras e legumes, hoje é o nosso tema, então fique aqui, já faça a sua inscrição no canal, aqui no nosso canal, e deixe o seu like. Que honra termos aqui a doutora Fernanda Kobayashi. Eu vou falar aqui, ó, vou ler, tá, gente? O currículo dela, o mini currículo, né? Porque ela é excepcional. Então, ó, ela é nutricionista, especialista em saúde, nutrição e alimentação infantil pela Unifesp, mestre e doutor em ciências pela Unifesp e pós-doutorado em nutrição e saúde pública pela USP. E hoje, como nós já falamos, né, no início, nós vamos falar sobre o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras que nós tanto precisamos consumir. Eu vim aqui, ó, Rosana, você viu? Ó, minha roupa, ó, Fernanda, eu vim em sua homenagem, ó, toda de caju, cadê, ó? Caju, cheia de frutinha aqui. Adorei! Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos fazer um bate-papo aí bem gostoso hoje sobre esse assunto que é gostoso, mas que pouca gente consome, né, Fernanda? Exatamente. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos que vamos, né? Falar de um grupo de alimento aí, frutas, verduras e legumes. Eu posso chamar de FLVs? Fica mais fácil, né? Acho que todo mundo entendeu, um grupo... né, gente? FLV, fruta, legume e verdura, para a gente economizar aqui o nosso falar, Isso tá é por bom? conta da nossa intimidade com o grupo, né, Fernanda? Exatamente, Então a gente usa tão já importante FLV, que é. tão importante que é, que a gente fala o tempo inteiro, né, da devida importância. Com certeza. Fernanda, este ano, né, está sendo o ano internacional da FLV, né, das frutas, legumes e verduras. Fala pra gente o porquê que a gente, já todo mundo tem uma ideia que é tão importante fruta, verdura e legume, mas por que a gente precisa ter um ano ali especial para isso? Qual que é o objetivo dessa comemoração, né, dessa luz aí para esse grupo de alimentos? É isso mesmo. Então, a FAO, né, que é um órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, ela decretou o ano de 2021 como ano internacional das frutas, verduras e legumes por duas razões principais, né? Primeiro, para aumentar a conscientização da população da importância desse grupo de alimentos na saúde, né? E também, como segundo objetivo principal, para aumentar a consciência, né, do desperdício que existe em praticamente toda a cadeia produtiva de FLVs, né? E por conta desse grande desperdício que tem, isso acaba aumentando muito os preços desses alimentos, né? E aí diminui muito a acessibilidade deles para a maior parte da população, principalmente se a gente for pensar na população economicamente mais pobre, né? E quando eu falo em desperdício, é desperdício desde a colheita, do transporte, do armazenamento, mas é importante lembrar também que esse desperdício ele não ocorre só no Brasil, ele é um problema mundial. Então, eles divulgaram, né, esse relatório aí, falando sobre o Ano Internacional para conscientização mesmo, e eles descrevem várias ações de como é que as pessoas, né, os governos, toda a sociedade civil se mobilizar para que reduza esse desperdício, tenha maior conscientização e melhore, aumente, amplie o acesso de frutas, verduras e legumes para a população em geral. Para todos, né? Então, o que você está falando que eu tenho o meu papel, a Dani tem o dela, assim como o prefeito, assim como qualquer pessoa da sociedade aí nesse processo. É isso, né, Fê?
Exatamente, todos têm esse papel, né? Então, é isso que está documentado ali naquele relatório da FAO. Então, assim, os governos, eles precisam dar subsídios, né, para que diminuam os impostos e isso aumentar a acessibilidade desses alimentos para a população. E nós, como sociedade civil, né, profissionais da saúde, a gente precisa continuar trabalhando para aumentar a consciência, né, com relação aos benefícios desse grupo de alimentos tão importante para a saúde das pessoas. Uhum. Bacana. Fernanda, nós aqui, né, quem já acompanha o canal aí há um tempo, nós prezamos aqui o Nutris da Família justamente por isso, a gente preza por comida de verdade. E aí as pessoas têm esse conceito de que comer bem, comer saudável é caro. E na verdade ele não é caro, só que como você fez essa colocação, né? Às vezes toda essa cadeia produtiva que tem os gastos, né, que tem os custos, que tem o desperdício, acaba chegando mais caro para nós. E aí, por isso que, de repente, vamos só fazer uma suposição, né, que as pessoas optam pelos ultraprocessados. E nós sabemos que não devemos, né? Você acha que isso tem relação ou não? A pessoa preferir esses ultraprocessados? Tem muita relação, porque, por um lado, tem essa coisa de que o alimento fica, um grupo muito caro, né, e que, de fato, para as pessoas mais pobres, acaba ficando mesmo. E, por outro lado, a gente sabe que existe uma propaganda muito agressiva da indústria, né, um marketing muito agressivo, promovendo os alimentos ultraprocessados, alimentos que em excesso pode causar mal à saúde, né, e a indústria o tempo inteiro fica colocando na cabeça das pessoas que o alimento delas é bom, que é mais barato, que é mais prático, que é mais rápido. Então, às vezes, é uma batalha aí meio cruel, né? E aí as pessoas, tanto que a paciente, né, chega para o nutricionista e acaba falando, mas eu não tenho tempo de comer fruta. Como é que não tem tempo de comer fruta, né? Então, olha só o poder do marketing agressivo em cima, né, promovendo seus produtos não saudáveis, e a pessoa, na realidade, acaba caindo nessa falácia, né? É o poder de convencimento, e nós, Poder de enquanto convencimento. nutricionistas, a gente tem que fazer um trabalho muito árduo, porque nós não temos dinheiro, não tem nenhuma propaganda, né, na televisão, compre brócolis, compre couve-flor, não tem isso, e a gente fica ali no boca a boca tentando convencer, né, essas pessoas. E E com certeza. o que mais a gente pode pegar, sim, desculpa, Fernanda, como que nós podemos, né, mostrar para as pessoas? Na verdade, assim, todo mundo sabe que tem que comer FLV. Todo mundo sabe. Por que será que não come? Essa questão aí de consumir as FLVs, né, a gente sabe que é importante para a saúde, porque desde dos nossos avós, eles viviam falando e pegando no nosso pé, que a gente tinha que aumentar o consumo, enfim. E aí existem vários fatores, né, que podem influenciar o não consumo das FLVs, como, por exemplo, a acessibilidade, que a gente estava comentando agora, no começo da entrevista. Tem a questão também do marketing agressivo, promovendo os seus produtos, né, muitas vezes cheio de açúcares, gorduras e sal, e também tem a questão do hábito, né, então a gente, como eu trabalho com pediatria, né, muitos anos eu trabalhei, então algumas pesquisas pontuais, assim, em várias regiões do Brasil, tem mostrando que com 4, 5 meses, né, 6 meses de idade, a mãe já introduz alimento ultraprocessado na dieta das crianças, né, e geralmente são alimentos hiperpalatáveis, como, por exemplo, bisnaguinha, biscoitos recheados, miojo, salsicha. Então, a gente sabe que são alimentos que tem muito sal, muito açúcar, e depois, quando a criança, né, ela vai experimentar uma fruta que tem muito menos, né, açúcar, não tem nada de gordura, é óbvio que ela vai achar muito estranho o gosto e não vai querer, né, ela vai preferir aquele alimento ultraprocessado. Então, também tem essa questão do hábito de consumir alimentos ultraprocessados desde a infância. Isso é muito ruim depois para consertar, demora um pouco, mas tem uma luz no fim do túnel, né? E tem também essa questão aí que a gente já conversou sobre a acessibilidade. E também, né, e tem muito da questão de conhecer,
né, as frutas, legumes e verduras, conhecer por que elas são tão importantes assim, né? Vários estudos já vêm mostrando os benefícios desse grupo de alimentos, não é de hoje, né? Há muito tempo e até hoje está se discutindo na literatura, são estudos que são lançados no mundo inteiro, com diferentes populações, com diferentes tipos de frutas, verduras e legumes, né? Inclusive, teve um que eu li, o mais recente de todos, que foi publicado em abril de 2019, lá na revista Circulation, que ela é ligada, uma revista ligada à Associação Americana do Coração, mostrando que as pessoas, né, eles acompanharam mais de 100 mil pessoas durante 30 anos, e eles observaram que essas pessoas, né, que consumiram pelo menos 5 porções diárias de frutas, verduras e legumes, mais precisamente 2 frutas por dia e 3 porções de vegetais, estava protegido, né, diminuiu o risco de várias doenças, né, entre elas doenças do coração, infarto, derrame, inclusive doenças pulmonares, né, as chamadas doenças crônicas pulmonares, né, isso é um fator muito positivo, e na realidade esse estudo ele só veio comprovar o que a Organização Mundial da Saúde já fala há muito tempo, né, que é a recomendação de frutas, verduras e legumes, de que a pessoa precisa ingerir pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes, ou, em termos mais práticos, 400 gramas por dia, né, de vegetais e frutas. Isso dá, em termos práticos, mais ou menos 3 frutas e 2 colheres de sopa de vegetal cozido no almoço e no jantar, já atinge pelo menos uns 400 gramas por dia, né? Então, assim, por que a Organização Mundial da Saúde, ela chegou nesses 400 gramas, nessa quantidade? É porque, pelos estudos observacionais no mundo inteiro, eles viram que as pessoas que consomem pelo menos, né, 400 gramas por dia, tinha menos risco de ter doenças crônicas do que quem não comia, né? Quem consumia menos. E aí, é importante frisar o seguinte: quando a gente vai olhar, né, de fato, para essas pessoas que consomem mais frutas, porque os estudos são assim, eles comparam quem consome mais com quem consome menos. E a gente vê o seguinte, que quem consome mais são pessoas, né, que, em geral, elas têm maior consciência com a saúde, elas têm maior grau de escolaridade, são pessoas que fumam, não bebem, não são sedentárias, né? Então, assim, para vocês verem que como é o conjunto de tudo, né? Então, não é porque eu comi uma maçã que eu vou estar mais protegido da doença cardiovascular, não é isso, né? Então, como é complexa essa questão da definição da saúde, né? A alimentação é importante? Sim, ela faz parte de um todo, mas se a gente for ver, analisar essas pessoas, são pessoas muito preocupadas, são pessoas que procuram os serviços de saúde, elas se previnem, né? E também aliado a uma alimentação saudável. Então, a gente não pode nem medicalizar os alimentos, né? Achando que colocar o alimento no pedestal né, e ver o que está acontecendo por aí. Tem pessoas que acabam se submetendo a dietas muito radicais, né? Dietas à base só de frutas. Não é isso, né? As frutas, elas são extremamente importantes para a nossa saúde, mas ela é parte de um todo, né? E aí, se a gente for pensar, mas o que as frutas têm de tão especial, né? Que é tão bom assim, faz tão bem para a saúde? Eu ia te perguntar, né? Afinal, o que tem? Por que a gente tem que comer essa quantidade? Porque, como a gente já falou, né? A gente tem no outro canal, né, Rosana? Prática na Cozinha, Fernanda. Depois você entra lá também para ver. Quem não acessou ainda, vai lá no nosso outro canal, no YouTube, Prática na Cozinha. A gente tem um monte de receita lá, super rápido, prático de fazer, inclusive com legumes, né? Sim, tem um monte, né? Olha, vai sair mais. Então não tem desculpa, né, Fernanda? Não tem desculpa. Para não fazer legumes de uma forma rápida, fácil, e para que a gente tenha esses benefícios. E olha só, gente, o que a Fernanda está falando para a gente: comer 2 frutas por dia. É difícil, Rosana? Eu amo fruta, eu acho que... E você divide, né, Fernanda? Uma depois do almoço, uma após o almoço, após jantar. E outra, tem as frutas que a própria natureza já traz com embalagens maravilhosas, né? Quer dizer, uma banana tá pronta ali, você descasca. Qual o problema de descascar, né? Uma maçã. Então, assim, são fáceis de transporte, né? Eu sempre falo assim, deixa para comer em casa aquela que tem que descascar, aquela que tem que picar, mas tem tanta fruta, né? A gente
E estamos no Brasil, né, Fernanda, tão abençoado aí com tanta variedade, né, com a nossa biodiversidade. E é Exatamente. sempre assim, encantador. Eu sou uma pessoa encantada, que eu falo que a gente tem que agradecer como que um produto vem pronto Com certeza. e tão agradável, né? Tudo padronizado também, né? Tudo igual, tudo bonitinho, as mesmas pintinhas que tem na berinjela e o povo não quer comer. Mas conta pra gente o que tem nesses FLVs aí que a gente precisa tanto comer, pessoal. Presta bem atenção aí Na o que ela vai composição. falar, por que é importante. Olha só, previne vários tipos de doenças, doenças do coração, doenças pulmonares e vamos embora, gente, comer vegetais. Então conta pra gente, Fernanda. Com certeza, né? Frutas, verduras e legumes, elas são muito ricas em água, né? Elas são ricas em fibras, elas têm vitaminas, minerais, fitoquímicos, né? Tem potássio, né? Potássio é um mineral extremamente importante para regular a pressão arterial, né? E Fala pra esses gente o que que alimentos, são os fitoquímicos, Fernanda. exato, né, que são nutrientes que promovem benefícios adicionais à saúde, né, funcionam como antioxidantes. Então, essas cores, né, das FLVs, que vai do amarelo, do abóbora, do laranja, do roxo, isso são os carotenoides que funcionam como antioxidantes. Eles são extremamente importantes para a nossa imunidade, para prevenir doenças, né, combater os radicais livres. Então, por isso que é muito importante tê-las na alimentação. E a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, né? E é interessante experimentar, né, se puderem, né, experimentar, sempre experimentando coisas novas, né? É legal ir no hortifruti e tentar experimentar a fruta, a verdura que você nunca experimentou, né? Colocar sempre à vista, assim, para todo mundo ver, ficar com vontade de comer, enfim. Eu brinco em casa, a Né, Dani que acha engraçado, que eu ponho na promoção. Então, se eu tô com um abacaxi lá que ninguém abre, ninguém quer descascar. Né? Na hora que eu descasco, eu falo, ó, pus na promoção, sai rapidinho. Então, alguém da casa tem que pôr na promoção ali, tem que picar, fazer virar uma salada, fazer um suco. Isso é muito legal. O Fernando está falando uma coisa. A gente vê o poder da indústria, da propaganda, que a gente sente falta desse incentivo para a população em geral. Eu sempre brinco que se a gente fosse rotular fruta, verdura e legume, ela seria caríssima, igual ao mercado, porque se você pega lá um produto, às vezes eles vendem, ah, esse pão é maravilhoso, ele é funcional, eles vendem, né, com todas as alegações. Se fôssemos colocar rótulo nas frutas, seria fantástico, porque teria direito a todas as alegações, porque são ricas em fibras, em compostos bioativos, vitaminas, minerais, isso tudo numa combinação perfeita, né? Então, isso me faz engraçado. pensar da importância da gente divulgar isso, né? Porque quando a indústria divulga lá na frente uma alegação, a pessoa lê, por várias vezes, eu adoro observar supermercado, né? Então, você olha, aí vê, outro dia eu vi um casal de idosos, veio, nossa, olha quanta vitamina, isso deve ser bom. Eles gastam mais, às vezes, para comprar o mais caro, por conta dessas alegações. Então, a informação não muda 100%, mas é muito importante, né, da gente conhecer e se soubesse tudo de bom que tem ali num produto mais simples e saboroso, Natural, né? Que a terra dá, né? Que tudo é oferecido aí pra gente, é fantástico, né? É fantástico. E a gente, né, precisa ter, inclusive nos mercados, a gente quase não vê isso, né? Esse marketing do bem aí para as FLVs, né? Enaltecendo ainda mais, né, os benefícios dela, porque a gente vê nos alimentos empacotados, os saquinhos, né, nas caixinhas coloridas, né? Exatamente. Então, E a tá fruta faltando um precisa. pouco isso também, né? Um pouco de marketing, né? O marketing da saúde. Mas esse documento que vem, né, para nós aí nos favorece e a gente está guardando vários incentivos aí, como você falou, né? Vai ter uma mobilização, eu acho que ainda maior, né, para que ocorra, né, essas propagandas aí, como você falou, do bem, né? Esperamos que sim, né? É um documento mundial, assim,
A gente espera que as pessoas tenham mais consciência, né, não só as pessoas, né, a população, mas também os governantes, para que eles trabalhem também para incentivar pequenos agricultores, que é muito importante o trabalho deles, inclusive para produção de FLVs orgânicas, né, que também é muito importante para a saúde, ainda mais nesse momento que o Brasil, ele já liberou uma série de agrotóxicos, que são agrotóxicos que já há muito tempo já são proibidos em outros países, e o Brasil ainda utiliza esse tipo de agrotóxico, né? Então, isso é um assunto muito sério. Né? Então, assim... Quem não assistiu, Fernanda, nós fomos visitar uma produção orgânica de pequenos agricultores na cidade de Peró, e quem não assistiu, são 2 episódios anteriores, 3, né? Vocês vão ver lá, e sobre agricultura familiar, e assim, é uma troca muito importante, porque você escolhendo comprar do pequeno agricultor, você tem produtos de excelente qualidade, carinho melhor para sua família ali não tem. E o gosto tirando também, o sabor, né? Exatamente. E por outro lado, você tem que entender, a gente tem que entender a importância da gente comprar para eles continuarem lá, porque a vida do agricultor não é fácil. Ele não tem a depende de demanda, né? Então, quando você conversa com o agricultor, você vê que ele tem muita dificuldade política ali para conseguir dinheiro, ou igual nos dias que nós fomos lá, geou, então perde muito. A produção. Então, quando a gente fala em aumentar consumo, a gente precisa incentivar quem produz também, né? Que Com certeza. Se tornar, a gente vira coprodutores, né? Quando você compra de um agricultor. Exatamente. Rosana, isso está muito claro nesse documento da FAO, né? Como a gente precisa aumentar a demanda e dar preferência a comprar desses pequenos produtores para que, né, haja uma demanda e quem sabe eles possam ampliar a produção, né, e vender produtos de melhor qualidade para a gente. Né? Então, é muito interessante esse documento por conta disso. Você tocou num ponto muito importante, que é de ter acesso, né? Porque hoje, quando a gente vê, ainda é muito caro, a gente, na nossa realidade, aqui nós estamos em Santo André, na região do Grande ABC, São Paulo, ainda são locais ou são setores do supermercado muito elitizados, né? Por conta do preço, o alimento orgânico. Então, é algo que a gente precisa realmente valorizar para poder para baixar o preço, né? Para todos. Para baixar o preço. E assim, às vezes a gente tem horta, né, Fernanda, na localidade próxima, a gente nem sabe, né? A gente já falou várias vezes aqui, né? Vou fazer a propaganda do Seu Baiano aqui, Fernanda. A gente tem aqui na nossa rua aqui do estúdio, tem a horta do Seu Baiano, tem uma horta em cima. Então, assim, às vezes a gente nem conhece, a gente passa e nem conhece, nem sabe, né, que tem ali. Olha que maravilha. Nossa, alimentos maravilhosos. E a diferença é drástica, né, Dani? A gente pega... Primeiro, que quando você pede um pé de alface, coisa, ele vai lá, é um pacote, né? É uma sacola, ele fala. É uma delícia, a gente come até rápido, assim, mas dura. Se você deixar, ela dura muito, é muito saborosa. Então, a gente precisa encontrar, localizar essas hortas, né? Ou do pequeno hortifruti ali que vende de um pequeno agricultor, valorizar isso é muito importante. Fernanda, uma outra coisa que você falou tanto de saúde, né? Quando a gente lê os documentos que são produzidos sobre consumidor, a gente vê que o consumidor está buscando produtos mais saúde. É uma tendência, né? Que o que mais se vende no mercado para a indústria são alimentos voltados para que vendem a ideia de saúde, né? Então, é um terreno fértil para a gente que quer incentivar fruta, verdura e legume. Mas precisa de informação, precisa de investimento, né? Foi o que a Dani falou, né? Em propaganda, tudo, a escola, né? Então, é uma das coisas que a gente quis te trazer aqui também, para as pessoas em casa colocarem isso na reunião de família, no almoço de domingo, e avaliar um pouquinho mais, né? E uma pergunta que eu tenho para você, como que está o consumo de frutas, verduras e legumes pelo brasileiro? Do Brasil, né, o brasileiro, ele consome, mas ele não consome ideal. Então, assim, as últimas pesquisas, né, do Ministério da Saúde têm mostrado que 1 em cada 4 brasileiros atinge pelo menos as 5 porções recomendadas por dia, né? Então, assim, o
os últimos dados que a gente tem do Vigitel, né, que é ligado ao Ministério da Saúde, que é a vigilância dos fatores de riscos para doenças crônicas por telefone, ele mostrou, né, em 2019, a publicação saiu o ano passado, né, eles mostraram que se a gente for pensar em termos de porções, né, então apenas, eu estou com a minha colinha aqui, em termos de porções, apenas 22,9% da população adulta brasileira, né, consumiu as 5 porções recomendadas pela OMS, né, e sendo que esse consumo é menor em homens, 18,4%, né, do que em mulheres, 26,8%, né, então, assim, apenas 30% da população brasileira, né, desse dado aqui do Vigitel 2019, tá? Eu não estou me referindo a outros. Consumiu as 5 porções. Então, e uma coisa interessante a frequência de consumo de FLVs, ela tende a aumentar com a idade, né? Possivelmente porque a pessoa fica mais consciente, né? Ou já tem algum problema, né, Fernanda, de saúde? Ou já tem algum problema, exatamente, boa. E aí fala também, assim, agora, né, a Rosana faz atendimento, agora eu tô com colesterol, com diabetes, com pressão alta, agora eu preciso comer verdura. Agora, gente, agora você vai ter que comer para, né, eu costumo brincar, né, para não morrer mais rápido, mas devia ter comido lá atrás, que era para não ter essas doenças, né? Olha só, gente, criança em casa, vamos comer verdura, fruta, legume, né? Pode continuar aí, Fernanda. Né? E assim, aumenta com a idade e aumenta também com a escolaridade, né? Então, mais uma vez, como é importante essa questão da divulgação, da informação, né? A gente estava conversando sobre as verduras, né, nos mercados, então tem alguns mercados que eles colocam tão bonitinhas as frutas, né? Faz até na forma de árvore, né? Isso também chama a atenção da pessoa para comprar, né? Incentiva, é uma coisa que nutricionistas que trabalham dentro dos mercados, né? Tem mercados que fazem degustação, você não consegue provar um melão, ver que tá doce e não pegar um. Eu levava muito meus filhos, quando eram crianças, ao hortifruti, por conta que eu falava assim, nossa, é uma refeição, brincava, porque eles sempre provavam e descobriam coisas novas ali, e a gente mostrava, cheirava lá, e a gente tem que estimular isso. Eu atendo adultos em consultório, Fernanda, e às vezes você vai falar em lista de vegetais, eles não sabem o que é. Qual verdura você come? Então, o conhecimento, e são pessoas, às vezes, conhecem vários países, têm cargos importantes, e no assunto alimentação, está engatinhando, porque não está tendo acesso, nunca comeu um quiabo, nunca comeu um jiló, não sabe preparar, não sabem preparar. Então, na nutrição, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes você orienta ali, eu vou colocar abobrinha no cardápio. Ele nem sabe que é abobrinha, né? Como eu faço abobrinha? Então, eu pergunto sempre, você já fez? Você sabe como faz? E são muitas receitas, porque não dá para imaginar que é normal, porque as famílias hoje, nesse processo, não estão incentivando tanto as habilidades culinárias. Embora tenha tanto Ibope, programas de gastronomia, tudo, mas a gente sabe que as pessoas cozinham pouco, né? E isso também pode ser um fator de aumentar. Dá muito ibope esses programas de TV de culinária, mas as pessoas mesmo não estão colocando em prática, né? É uma coisa engraçada isso, né? O Michael Pollan falava isso já lá em 2008, no livro dele, lá em Defesa da Comida, ele falava exatamente isso. Né? Como isso da ibope, as pessoas não colocam isso em prática, né? Mas é uma pena, mas tem uma luz no fim do túnel. Essa questão do conhecimento, né, Rosana, a gente fala de, não conhece que é importante, ou sabe, mas não dá bola, então, às vezes, as pessoas não sabem nem qual que é a diferença entre uma alface, uma selga, um almeirão, também é uma questão de conhecimento. Ou fala que é amargo e não é amargo, eu falei, não. Ou fala que não gosta, mas nunca experimentou, né? Então, assim, tem todos esses fatores, né? Fator socioeconômico, fator cultural, hábito, né? Psicológico, então, não é uma coisa tão simples assim, mas a gente precisa tentar, né? Continuar a nossa missão. É muito trabalho, né, Fernanda? Que a gente tem aí muito trabalho para fazer o povo comer verdura, fruta e legume, né? Porque a indústria, né, ela está em cima, né? O marketing da indústria é muito agressivo. Então, para cada $1 que
que a Organização Mundial da Saúde, ela gasta para promover a educação alimentar e nutricional, a indústria, ela gasta $500, né? Então, assim, é uma diferença gritante. Gritante, Né? impossível, né? Uma competição aí desleal até, né? Desleal, não tem nem o que discutir isso daí, né? Mas, enfim, é um trabalho... Às vezes eu não me conformo, né? A gente pensa num país em crise econômica, aí você vai ao supermercado, de repente, tem lá uma manga que você gasta R$ 1, R$ 2, que dá para fazer 2, 3 litros de suco, dependendo do que você vai fazer. De repente, você olha lá, a pessoa paga numa caixinha de 1 litro, R$ 8, enfim. Exatamente. Mas isso com naturalidade, às vezes passando nesse aperto, tendo que... Então, um pouquinho, essa coisa que é mais barata, não é geral. A gente tem feito estudos na universidade de comparação de receitas culinárias, incentivando a prática, comparado com o produto industrializado, e praticamente 100% sai, até que não tem a mão de obra, a gente não computa, né? Só do ingrediente. Mas se a gente vai para a cozinha e começa a preparar um suco, você já tem uma economia e ganhos incontáveis, né? É que as pessoas só pensam no imediatismo, né? Então, vou sujar um liquidificador, vou sujar o espremedor, vou sujar não sei o quê, mas não está pensando no que ela está investindo, né? O tempo dela, ela poderia investir lá na frente com sua saúde em dia, né? Não precisar tomar medicamento, né? Poderia evitar, com certeza. É a propaganda mesmo. Esses dias uma aluna falou, professor, eu uso o seu argumento, porque quanto tempo que cozinha um miojo? Você já fez miojo, Fernanda? Já lá na minha infância. 3 minutos, não é? 3, 3 e meio. Aí eu brinco com eles, eu falo assim, o que muda a sua vida? Mais 4 minutos, porque um macarrão são 7 minutos ali, 8 minutos, máximo, né? Tá, eu falei, eu tenho de você ir ao banheiro, tomar um copo d'água, dar uma voltinha, esses outros 4 minutos já passaram. Então, o marketing é tão forte que as escolhas, às vezes, não são refletidas. E o que a gente quer aqui, né, é falar, olha, é tão bom, é só refletir um pouquinho que a gente passa a organizar, né, para ter esses alimentos aí no dia a dia. Ô, Fernanda, a gente pode voltar assim, lá, a gente sempre bate isso em vários episódios nossos aqui, de que como é importante ter um profissional nutricionista na escola, né? Seja ela pública, seja ela privada, porque nós conseguiríamos mudar hábitos alimentares, aí seria fantástico, né? Se as crianças, os adolescentes, eles começassem pelo menos a provar, né? E é na escola que onde eles passam grande parte do tempo e a gente poderia fazer essa mudança. E a gente brinca aqui que é engraçado que criança não tem seletividade por ultraprocessados, né? Por salgadinho, biscoitos recheados, eles não têm seletividade. Medo de provar, né? Não tem medo de provar, abre pacote, isso é bem legal, né? E aí quando a gente mostra uma fruta, chora, mostra uma salada de alface, berra, a gente fica desesperado, né? Então, essa seletividade aí, ela tem que mudar, né? Nós temos que fazer todo esse trabalho enquanto nutricionistas, mas é um trabalho difícil, né? E falta um pouquinho de apoio na sua visão. O que você acha? Então, eu trabalhei muitos anos com berçário infantil, né? Então, eu vivi essa seletividade tanto no ambulatório lá onde eu atuava, na Unifesp, como também na escola onde eu atuei lá, né, no berçário infantil. Então, era nítido, né? As crianças, exatamente isso que você falou. Então, a gente teve uma criança lá uma vez que nós levamos um ano para que ela pudesse experimentar outros alimentos, porque até então ela consumia só arroz branco e papinhas Nestlé, né? Ela não fazia ânsia de vômito quando ela, né, tinha que pensar em mastigar e fruta, então imagina. Mas assim, com uma equipe muito boa por trás, de professores, muita paciência, e o tempo inteiro chamando os pais, botando também, eles também têm responsabilidade, né? Aí deu certo, sabe? Uma criança de 3 anos, hiperseletiva, muito anêmica já, mas assim, um escândalo de não querer experimentar as coisas. Mas então, é um trabalho de formiguinha que tem que ter muita paciência e muito apoio de todo mundo, e não só dos professores, do nutricionista da escola, mas também, principalmente da família, né? Se a família é o exemplo. Se não tem fruta, verdura, legumes na casa dela, como que ela quer estimular não vê a criança? O pai e a mãe comendo, né? Não vê, então, assim, é uma coisa, assim, que acontece com muita frequência, né? Os pais, eles não têm uma rotina alimentar, né? Não têm alimentos
frescos em casa, então isso é muito ruim, porque a criança está vendo, né? Eles são um exemplo. Então, por isso Eu que a gente tinha tem uma criança explosão aí. Tinha criança na escola que eu fazia todo o trabalho de educação nutricional e falava assim: ah, tia, você fala tanto de fruta, mas na minha casa não tem fruta. É isso que você está falando, né? Que Exatamente. adianta? A gente precisa, é um conjunto, né? Um apoio aí para melhorar a saúde de todos. E não vai melhorar só da criança, vai melhorar da família também, né? Que a família vai ter que passar a consumir. É um investimento a longo prazo, né? Então, assim, inclusive, essa questão de incluir nutrição no currículo da escola, isso é uma das atividades, né? Uma das ações que está contemplado neste documento aí, né? Ah, tomara, né, Então, é Fernanda, que isso muito aconteça. importante. Então, é que nem investimento, né? Finanças também é uma coisa que deveria ser, né, ensinado desde o começo. Finanças e nutrição saudável, né? Porque é para o resto É da para a vida, vida e a para a sociedade vai vida. colher ali depois, porque são menos pessoas internadas, doentes, são outras gerações vindo mais saudáveis, né? O que se Exatamente. planta na educação nutricional, na criança, né? É para você colhe por muito tempo. Então, super vale a pena. Eu brinco quando uma mãe engravida, a família toda tem que mudar, porque se ela não muda o Toda, hábito, faz toda a papinha do bebê, na hora que ele volta para a dieta da família, acabou com todo o trabalho de introdução alimentar que você fez na criança. Porque com eles vão certeza. perceber o pai e a mãe comendo outra coisa ou não comendo, e por que a comida dele é diferente. Não dura muito, né, Fernanda? Uma alimentação separada de um membro da casa, da Pois é, criança. gente. E assim, e é um processo tão duro depois de recuperação, né? Fazer com que essa É criança sofrimento para todo mundo, né? nossa, imagina, para fazer essas crianças que têm, assim, uma seletividade para alimentos industrializados, né, a papila dela, essa reeducação das papilas leva um tempão, né, Ou é e igual você tocando falou, um nesse... ano, né? Levou um ano, nossa, gente, foi uma coisa, falei, meu Deus, eu acho que não tem mais jeito, né, mas, enfim, a gente não desistiu e eu sempre conto esse exemplo para todos os alunos que existe sim uma luz do fim do túnel, mas não depende só da nossa boa vontade, né? Depende de todo um apoio aí. E, inclusive, né, gente, vocês viram o último, né, material do IDEC mostrando que esses alimentos ultraprocessados, eles não têm só gordura, açúcar e sal, esse monte de conservante, mas também tem os agrotóxicos, né? Então, isso foi muito chocante quando a gente viu esses resultados, porque quais são os alimentos que têm mais, industrializados, que têm mais agrotóxicos? Bisnaguinha, bolachas recheadas, que é o que O a mãe dá para os ingrediente, bebês ele aí, tem, as né, pessoas de às vezes não 5. pensam no ingrediente que é usado. Pois é, gente. Então, assim, a gente está vivenciando aí uma situação muito triste, né? Se a gente, né, se continuar desse jeito, é o que está acontecendo, né? Não sabemos o futuro, né, da população nessa questão alimentar, de saúde alimentar, e a gente precisa reverter isso com o máximo de urgência, O máximo de não é? urgência, né? A questão da sindemia global, né? As pandemias da obesidade, mudanças climáticas e desnutrição agindo em conjunto, que é uma discussão que a gente precisa ter o tempo inteiro com os alunos, né? Com as famílias, né? Com a população, enfim. Tudo impacta, É né, isso, Fê? tudo impacta. Legal. Ô, Fernando, você comentou pra gente, né, que se a gente comer, a gente previne diversas doenças, né? E se essas pessoas ao longo da vida, qual é o ponto mais grave, assim, o que ela pode ter como consequência pelo não consumo desses FLVs que a gente está falando? Então, olha só, eu tenho outro dado aqui, né? Se vocês me Claro. permitem, eu vou dar uma lida nesses dados, né? Que eu achei muito interessante. É uma publicação que saiu em 2019 lá no Lancet, e eles fizeram uma pesquisa analisando o consumo de alimentos de 195 países, né? E eles viram que em 2017, 11 milhões de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, e aí a gente está falando de obesidade, diabetes, pressão alta, né, doenças cardiovasculares, foram atribuídos a 3 fatores dietéticos em comum, né, que é o baixo consumo de grãos integrais, segundo, baixo consumo de frutas, verduras e legumes, né, e o terceiro, o aumento do consumo de sódio acima da necessidade, né, então o baixo consumo ou consumo insuficiente
né, das FLVs, ela é responsável por 14% das mortes por câncer gastrointestinal, 11% de doenças isquêmicas do coração e aproximadamente 9% de doenças causadas por infarto, né? Então é muito Então, o que a ruim gente não pode ter... dizer, que eu acho que é muito sério, Fernanda, completando isso, desculpa te interromper, Imagina. são mortes evitáveis. São mortes evitáveis, exatamente, né? Tem como prevenir, né? Então, sem São esses escolhas. alimentos, as pessoas que tiram esses determinados grupos de alimentos, né, da alimentação, né, do seu dia a dia, acaba aumentando com outros grupos, né? E quais são esses grupos? Então, Provavelmente, né, os ultraprocessados que a gente está vendo só aí, abrir, né? né? Faz assim, abre, só. Sobre, né? Então, a POF, né, a Pesquisa de Orçamento Familiar 2017 e 2018, mostrou que mais de 50% das calorias vêm dos alimentos in natura e minimamente processados, isso é bom, mas, por outro lado, 20% das calorias estão vindo dos alimentos ultraprocessados, que é muito ruim, né? E o Guia Alimentar da População Brasileira preconiza isso, evite os alimentos ultraprocessados, evite. Né? Então, não é isso que a gente está vendo, inclusive está aumentando o consumo entre os adolescentes, né? Entre o adolescente de hoje, que vai ser o adulto de amanhã, que possivelmente vai apresentar problemas de saúde lá na frente. Né? Então, a gente está vivendo aí uma situação um pouco crítica, né, com relação à alimentação. De uma forma mais triste, Fernanda, nos estudos a gente já vê alterações na infância e na adolescência. É que não se faz isso de exame de forma rotineira. E esses desfechos que você falou de hipertensão, ele acaba aparecendo, às vezes, até de forma precoce no início da vida adulta. Mas esse processo já se iniciou na infância e na adolescência. Na infância e Então, isso é adolescência. muito importante. A gente tem aquela sensação de nada vai acontecer, né? Quando você tem 15, 16 anos, mas você já está maltratando o seu organismo ali. Então, vai ser diferente um adulto de 40 anos que teve uma adolescência saudável, né? Então, são muitos anos aí e que já tem sim um efeito à saúde quando a gente vê isso mais em pesquisa, isso é muito difícil, ambulatorial, né? Hoje a gente vê colesterol alterado em criança, e antigamente não se fazia tantos exames assim. Mas são E o muitos grande fatores que problema já são observados. E o grande problema é que essas doenças crônicas, elas não doem, né? A pessoa não Isso. percebe, né? Então, assim, se a gente for olhar para os estudos que analisaram cadáveres, né, de crianças, a gente vê que o processo aterosclerótico, que é aquele acúmulo de gordura na camada íntima das artérias, já começa com 3 anos de idade, né? Então, assim, é assustador quando a gente começa a analisar esses estudos, e é uma coisa que pode ser totalmente prevenível, que é prevenível, né? Que a gente pode começar desde a gestação, né? Ou antes da mulher ficar grávida. Essa prevenção. É uma constância, né? Na verdade, é sempre, sempre. Com certeza. Difícil. E aí, então, ó, a gente tem, todo mundo aqui já sabe, quem está nos ouvindo, que precisa comer, já sabia que precisava, agora sabe mais ainda, porque para evitar todas essas doenças. E você tem alguma estratégia para que as pessoas possam comer esses FLVs? Como que elas podem comer? Você falou 2 frutas por dia. Não é difícil. A gente já falou aqui que não é difícil comer 2 frutas por dia, né? Mas o que ela pode, assim, de repente, facilitar no seu dia a dia para esse consumo aumentar? Então, uma forma interessante é você já deixar, né, fazer a higienização dessas frutas, verduras e legumes, fazer uma higienização adequada, separar um dia da semana para fazer isso, secá-las bem, né, e já deixar na geladeira sob refrigeração, né, e aquelas que não necessitam refrigeração, deixar sempre à vista, sim, para a pessoa ir lá e pegar, e tá sempre incluindo frutas, verduras e legumes, desde o café da manhã até a última refeição. Então, existem maneiras de você colocar, então fruta não é sinônimo só de sobremesa, né? Você pode colocar no prato salgado, você pode incrementar uma salada com fruta, você pode utilizar os vegetais, né, para incrementar um arroz, enfim, tem várias possibilidades, acho que vocês
dão essas ideias, inclusive, aí nos vídeos de vocês, né? Então, essa é uma maneira de aumentar, né? Experimentar novas receitas, então, tentar experimentar alimentos novos, né? Primeiro experimentar e depois dizer que não gostou. Né? Eu acho que, Exatamente. né, isso pensando no lado individual, né? Agora, no macro, incentivar o consumo através de campanhas, né, de educação alimentar e nutricional, né? Integrar a nutrição no currículo escolar e pressionar, né, os governos para que dê subsídios para que os alimentos fiquem mais baratos e dessa forma aumentar a acessibilidade, né, das frutas, verduras e legumes pela população. Muito Ô, bem. Fernanda, até acho que é uma coisa que vale a gente falar da importância dessa política pública, igual você disse, que já existem algumas, e um exemplo é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE. Eu, na minha infância, era tudo liofilizado, né, Dani? Era Nossa, tudo de terrível. soja. Hoje, eles compram da Exatamente. agricultura familiar e não entra ultraprocessado, então tem toda uma legislação e a gente já sabe da importância, né, disso, que a criança na escola, no ensino público, tem acesso agora, né, estão voltando, teve toda essa questão pandêmica que fez muita falta, mas lá na escola tem fruta, verdura e legume fresco, né, isso é muito importante e traz resultados fantásticos aí, é um percentual grande do que eles comem de fruta, verdura e legume no dia, é o que veio da alimentação escolar, não é? Exatamente. E assim, só que assim, tem um lado triste também disso. Tem um lado bom, que a escola está A ofertando, oferta, né? mas também, né, tem um lado triste e ruim, né, que é o desperdício. Muito desses alimentos, eles são jogados no lixo, né, porque as crianças não experimentam, né? Então, olha E a só educação como nutricional tá ali, né? educação nutricional é fundamental, porque não adianta também, né, ter a oferta ali se a criança não quer experimentar e aquilo tem que ser jogado no lixo, Sim, né? Isso a gente exato. vê aqui, a gente observa aqui nas escolas de São Paulo, né? E é triste, né? Então, para você ver Fica como é uma brincadeira de importante. faz de conta, né? Eu estou oferecendo, mas a criança não tem a outra parte da educação nutricional, ele não vai nem provar, vai para o lixo mesmo. O que você está E falando é assim, essencial. e é muito complexo, né, gente? Não é uma coisa só. Então, é uma série de fatores aí que precisam ser Cada estudados. criança com uma família diferente, com valores diferentes, reunidas num lugar só, para comer em 20 minutos, meia hora, né? Com certeza, Um exatamente. Então, grande tem as crianças desafio. que consomem e tem outras que não consomem, né? Então, a gente vê nítida essa diferença, né? Ô, Enfim, Fernanda, eu lembrei agora de uma coisa, assim, pela facilidade, já que a desculpa sempre é falta de tempo, facilidade, aí vai lá, compra aquelas coisas congeladas, que eu já falo, assim, se a indústria dependesse de mim para comprar esses negócios, eles já tinham falido há muito tempo, né? Porque congelado, pizza congelada, lasanha congelada, pelo amor de Deus, né? É o cúmulo, para mim é o cúmulo, mas se tá lá é porque vende, né? Mas até aí tudo bem. Então, eles usam a desculpa de não consumir esses FLVs porque por conta dessas dificuldades aí, né, essas justificativas. Mas os mercados hoje eles oferecem, né, já as saladas limpas, as saladas picadinhas, a fruta descascada até, né? Você já viu, né? Aqui em Santo André tem muito, lá até laranja descascada, né? Existe coco aberto, coco ainda vai, né? Porque às vezes é difícil ficar abrindo. A gente até Eu compra já o vi coco. banana. Banana e super caro. Duas bananas por R$ 10, né? Duas unidades, né? Duas dúzias não. Então, na sua concepção, isso ajuda? É um incentivo para a população consumir esses produtos? eu acho que é um incentivo, sim. Inclusive, bem lembrado que você falou, e agora eu estou pensando aqui exatamente como a gente tem essas opções no mercado de frutas pré-lavadas, já picadas, é uma coisa que é só pegar lá, abrir e vem até com Então, um garfinho, né? uhum. Então, realmente, não tem desculpa, né? Agora, sim, E eu, é caro, é lógico, é comodidade, então você vai pagar Mas mais você está caro por pagando o isso. preço, né? Já está geladinha, vem com garfinho, É, igual você está falando, é só você coco, comer, né? eu gosto então, muito assim, das verduras. Eu acho que as Sim. verduras, elas já estando lavadas, higienizadas, principalmente eu tenho muitas pessoas que são de famílias muito pequenas e que não dão conta de consumir sim, é a variedade. E aí esses pacotinhos praticidade, ajudam bastante. Maravilha, exatamente. né? Vamos fazer E a Então, gente, há possibilidades, né, Fernanda, de há comer direito possibilidades.
Sem Aham. desculpas, né? A gente estava falando de estratégias para aumentar o consumo. Eu falei das frutas, mas eu lembrei agora dos vegetais, né? É uma coisa muito interessante que os americanos fazem lá, que vende bastante, são os vegetais crus mesmo. Eles utilizam os vegetais crus como snacks, né? Então, tem os palitos de pepino, palito de cenoura, tomate, brócolis, ramas de brócolis e de couve-flor mesmo cru, né? Tudo picadinho ali, só nas florzinhas, e aí eles comem sei lá, com creme de abacate, com hummus, creme de grão de bico, também é uma alternativa interessante, né, de Bacana. aumentar o consumo desses vegetais na alimentação, né? Também é uma Legal. ideia. Vamos fazer qualquer hora também lá na cozinha, Os né? É palitinhos, uns né? palitinhos aí com romos, gostei dessa. Vamos tentar e fazer no prática na cozinha. Agora nós vamos, Fernanda, para indicações. O que você indica para o nosso ouvinte, né? Que ele queira dar uma pesquisada melhor, que queira se inteirar do assunto. Bom, eu indico para ler, né, o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, que está lá, é só entrar no Google, digitar, e ele pode baixar, né, A gente vai no colocar o link computador, também aqui, né? Isso, a gente coloca o coloca o link. link. O Guia Alimentar para as crianças menores de 2 anos, né, que tem muito do guia dos adultos também, né. Adaptado. Tem um material do Ministério da Saúde que fala sobre as frutas, verduras e legumes, na cozinha com as frutas, verduras e legumes, e lá ele explica direitinho como higienizar, né, como escolher cada frutinha, cada vegetal, e depois ele dá várias dicas de receitas práticas também, tudo dá para baixar no Google, né, acho que tem também, né, se a pessoa tiver interessada, as frutas e vegetais regionais do Brasil, também é do Ministério da Saúde. É incrível aquele material, porque você vê que existem frutas e verduras que, nossa, às vezes você fala, nem sabia que existia, né? É muito bom a gente ter esse conhecimento. Tem também um outro material que é da biodiversidade, é um outro mais complexo ainda, só que eu não lembro como é que é o nome todo, depois eu passo para vocês, Tá, depois você passa e a gente coloca. né? E tem esse guia aí também da FAO, né, da Organização Mundial da Saúde, que fala sobre o Ano Internacional das Frutas, Verduras e Legumes. Ali dentro ele fala de todos os benefícios, né, o que a gente já resumiu aqui, mas fala também com mais detalhes descreve essas ações aí, né, no nível macro e micro, né, então é bem interessante esse tipo de material, né, para as Bacana. pessoas que querem saber mais. Você colocou aqui também para gente o livro, né, Em Defesa da Comida, do Michael Pollan. O que Isso, Em você tem Defesa para da falar Comida do rapidinho Michael. desse livro? Então, esse livro aí, ele é sensacional, porque depois que eu li esse livro, né, foi em 2008 que é dessa publicação, ele valoriza muito a alimentação, o ato de cozinhar, né? Depois ele entra também na questão, né, de como a indústria ela faz as pessoas acreditarem que você não tem tempo de cozinhar, que você precisa consumir os alimentos dela, e como a indústria também ela se insere nas pesquisas de nutrição, né, nas palestras de nutrição e saúde. Mas assim, a parte mais interessante é dessa questão mesmo de valorizar o ato de cozinhar, valorizar o alimento, a cultura, né, uma coisa que está meio que perdida aí, né, por conta desse mundaréu aí de alimentos ultraprocessados, né, que a pessoa, imagina, as pessoas mal se reúnem, sentam à mesa para fazer suas refeições, né, não cozinham, cada um lá, como é que fala? Esquentando o seu prato congelado de Cada um num lazer, congelado departamento da casa. esquentando no micro-ondas, então ele fala muito disso, né? E eu coloquei aí o Em Defesa da Comida, mas também tem o livro Cozinhar, né? Que também virou uma série muito legal, muito bonita de se ver, né? Na Netflix também é interessante para o pessoal que gosta, né, de cozinhar. E é isso, né, gente? E eu Faltam indico também. argumentos, né, Fê?
Hã? Não faltam argumentos aí a favor das Não frutas e verduras faltam, não orgânicas. faltam, não faltam, né? E Bacana. assim, é muito importante a gente, a partir deste momento, a gente ter consciência, né, do que a gente está comprando, da onde veio aquele alimento, né? Então, tem as questões de sustentabilidade, né, de responsabilidade socioambiental, né? Quando você consome muito ultraprocessado, você também acaba contribuindo para o aquecimento global, né, com muito potinho, muito plástico que a indústria produz, né, então por isso que tem aquela frase lá, descasque mais e desembale menos, né, então todos nós temos que ter essa consciência ambiental, né, e também ter consciência de onde veio o alimento, né, se teve trabalho escravo por trás, que as pessoas vão comendo no automático e às Não vezes sabe nem de onde sabe, veio, né? né, da onde veio, que indústria é essa que, né, que a gente está alimentando, então é importante ter a sua consciência também, né, e aí eu falo também de um filme, né, do Super Size Me 2, né, que tem o 1, que não sei se vocês já assistiram, né, que fala né, do consumo de McDonald's, ele fica um mês lá comendo McDonald's, aí ele mostra as consequências, e esse 2 já fala de uma coisa muito mais chocante, assim, né, que é da produção de frangos, então, não sei se vocês viram, e eu acho que vale a pena as pessoas, né, a partir desse filme, já começar a pensar Uma direitinho, reflexão. né? Fazer uma reflexão, né? Não precisa virar vegetariano, vegano, não é isso que eu estou dizendo. Mas é só Se para quiser também, começar. tudo bem, Se né? Só quiser, fazer tudo uma bem, né? orientação, mas Maravilhoso, não né? é esse Não estou propósito, né? impondo nada, mas é só para gerar uma discussão e uma É. reflexão mesmo acerca do que a gente consome, né? Uhum. E um passo por vez, né, Fernanda? Quem não está consumindo nada, já começa a visitar, já começa a tentar incluir, fazendo essa conversa com a família, já é sempre Com um certeza. processo de transformação. Tá. Fernanda, agora a gente vai fazer uma brincadeira com você, já está no tema, então é batata quente, tá bom? Já brincou de batata quente na infância? Acho que Mas não, não tem. lembro. Não brincou? Ah, a gente brincava, né? Não Jogava, pode né? Não, deixar isso já. parado na mão. É verdade. Estudar é bom para? Conhecimento é libertador. Maravilha. Doce ou salgado, você prefere? Salgado. Uma fruta. Melancia. Só que como o tema hoje é FLV, então a gente vai completar o seu, ó, Vamos lá. exclusividade para Fernanda aí. Então a fruta já foi A melancia, melancia, um legume. Legume, brócolis. verdura. Verdura. Adoro a selga. Muito Aí. bem. Dá até dúvida, porque a gente gosta tanto que fica assim, É, ah, de mas eu não vários, tô né? falando de outro. Eu amo Um todas, prato, praticamente, né? Fernanda, um prato assim que te lembra a infância, que seja, né, aquela lembrança lá, e por quê? Eu lembro, gente, arroz, feijão e frango grelhado. Minha mãe sempre fazia isso, né? Então, isso eu adoro e eu não consigo ficar sem. Legal. Quem é você na fila do pão? Observadora, Ou que ela vai para a fila do fala. FLV. Quem é você no hortifruti? O que você pensa? Quem que é você na sociedade, Fernanda? Você é a que fala, é a que escuta? Como que você é? Eu sou uma pessoa muito observadora, que gosta de escutar e gosta muito de refletir sobre a situação, as situações atuais. Bacana. Um pensamento, Fernanda, que você possa deixar para quem está nos ouvindo, para nós, como aprendizado, Um pensamento, uma dica. Uma última mensagem aí. eu acho que a dica que eu daria para as pessoas é baseada no Guia Alimentar de 2014, faça do seu alimento, faça dos alimentos in natura e minimamente processados a maior parte das suas refeições, né? Além disso, evite os ultraprocessados
E, logicamente, que alimentação é só uma parte de um todo, então cuide da mente, né, cuide do corpo, se exercite mais, né, tenha bons relacionamentos. Maravilha. O que nos impede de prosseguir? Eu acho que nada nos impede, se você tem um objetivo de vida, né, você tem que buscar aquilo, tentar ajudar, tentar ensinar, a nossa missão, né, a nossa missão, eu tenho a missão como professora, que é ensinar, que é passar o conhecimento e dessa forma, né, formar profissionais que vão transformar vidas, né, então acho que essa é a missão, né. Maravilha, Fernanda. Bacana. Fê, muito obrigada. Foi super gostosa a nossa conversa, né? E que todos que estão aqui nos assistindo, né, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal, que isso nos ajuda, né, a colocar tantas informações importantes como esse bate-papo de hoje. Consuma fruta, legume, verdura, né, nessas quantidades que a doutora Fernanda passou para a gente, pelos motivos aí, todos falados, todos comprovados, não é nada da nossa cabeça, não é nada da cabeça dela, é tudo pesquisa científica, isso é muito importante. A nossa missão aqui é trazer toda a parte científica de uma forma clara, fácil para todos, e que a gente possa, com isso também, a gente está plantando sementinhas, Claro, né, para aqui. de mudar o conceito e mudar a saúde das pessoas, né? A doutora Fernanda fez isso hoje brilhantemente. Né? Obrigada, Fernanda, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada a vocês, adorei o convite, né? Muito obrigada aí. Obrigada, Fernanda. E na próxima quarta-feira estaremos aqui com mais um episódio do Nutri da Família Podcast, com mais informação. Isso. Às 18 horas, para a gente mudar a nossa vida e o nosso estilo de vida, não é? Então, consuma mais frutas, legumes e verduras. Até a próxima. Tchau, tchau.